Eu quero ler com vocês Atos 1:8. Atos, capítulo 1, versículo 8. É um texto bastante conhecido, que nós hoje vamos meditar um pouco nele. Posso ler? Amém? Mas recebereis a virtude, ou o poder, a palavra no original, né? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Senhor, não está em nós entendê-la naturalmente, nem intelectualmente, nem racionalmente, nem logicamente. Senhor, nosso entendimento, ele precisa vir de Ti, do Teu Espírito Santo, que nos instrui em toda a verdade, que nos ensina, Senhor, que nos revela, que nos dá a palavra revelada, a palavra rema, que nos transforma. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que o Senhor faz infinitamente mais, além de tudo que te pedimos ou pensamos, que o teu poder que nós opera. E isso pedimos crendo que o Senhor está nos ouvindo e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você pode sentar. Eu acho que hoje vou precisar que atrás seja desligado, porque eu estou com uma blusinha muito fininha. Amados, eu quero compartilhar algo com vocês, continuando com o modelo de Pedro. Na semana passada nós vimos algo sobre Pedro, né? Há pessoas que, até eu pensava isso, mas Pedro, poxa, como ele pisou na bola, quanta coisa ele fez, né, e tal, né? Mas cheguei à conclusão, para mim, que o Senhor permitiu muitas circunstâncias na vida de Pedro para que ainda hoje Pedro falasse conosco. Pedro fala conosco pelas posturas, pelas palavras que ele falou, pelas decisões que ele tomou, como nós vimos na semana passada, né? O Senhor foi buscá-lo lá na Galileia, foi fazer uma refeição lá com ele, e isso é maravilhoso para nós, porque nós podemos ser reassegurados de que, se por uma... né? A Bíblia fala lá em 1 João que aquele que segue o Senhor não peca, mas se pecar. Então, existe a possibilidade, e vimos que Pedro, naquela situação em que ele negou o Senhor, ele pecou, ele se arrependeu, ele chorou amargamente, e o Senhor foi atrás dele, foi buscá-lo. Então, isso para nós é um consolo, porque quem de nós pode dizer, eu não tenho nenhum pecado? A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 3, diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, você diz, mas eu me converti, eu entreguei a minha vida para Jesus e agora eu ando diferente, sim. Mas a minha Bíblia também diz que o justo cairá 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levantará. A questão toda é o coração. A questão toda é o coração. Porque o coração quebrantado, como foi com a situação de Pedro, que chorou amargamente, o Senhor foi atrás e o resgatou, e o reconduziu e deu a tarefa a ele. Cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então, isto reassegura para nós que quando nós somos quase esmagados pelo sentimento de que pecamos, porque o nosso pecado é sempre contra Deus, quando nós somos moídos por esse sentimento, que é Ele, a benignidade dEle que nos concede da gente se arrepender, não esqueça que Ele disse, quando o Espírito Santo vier, Ele dará convicção de pecado. Eu anotei na minha Bíblia, porque coisas que eu amo muita coisa na palavra de Deus, mas tem algumas coisas que eu não quero me esquecer nunca. A primeira delas é que é a misericórdia dele que nos faz fiéis. Nenhum de nós pode levantar, empinar o nariz e dizer, eu sou fiel. Você é fiel porque ele tem misericórdia de você e de mim, ele nos sustenta na nossa fidelidade, no meio dos processos, das lutas, das dificuldades, das ofensas, das encrencas e de tudo mais. Né? 1 Coríntios 7, 25 fala isso. Como tendo alcançado do Senhor misericórdia para ser fiel. E o texto que eu falei para vocês
sobre a benignidade do Senhor é Romanos 2,4. Ou desprezas tu, escute, as riquezas da sua benignidade, bondade, né? E paciência e longanimidade, ignorando que é a benignidade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, quando a maior bênção para mim, a maior bênção é quando Ele esmaga o meu coração de tristeza por eu ter pecado contra Ele. Porque então eu sei de uma coisa, eu sou filha, eu não sou bastarda. Ele não corrige bastardos, Ele só corrige filhos. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Mas então, eu comecei aqui em Atos, no capítulo 1, porque nós vamos mais uma vez nos deter um pouquinho na trajetória de Pedro e ver algo que vai nos, eu creio que vai nos acrescentar, que nós possamos tirar daí um princípio para a nossa vida, algo que nós podemos vivenciar, praticar na nossa vida, né? E eu quero começar dizendo a vocês que eu não me dirijo aqui a ninguém em particular, nem quem está assistindo, é mais uma constatação geral, vamos dizer assim, né, a respeito de muitas coisas que a gente vê por aí no meio cristão. Tá? Então, às vezes, pessoas invocam o nome do Senhor, mas tem, desculpe a palavra forte, a pretensão de que podem por si mesmos cultivar, cuidar, mudar, eu anotei aqui, resolver, avançar, o que quer que seja. Então, existe, entre as pessoas que invocam o nome do Senhor, depois nós vamos ver alguns detalhes mais, a ideia, a pretensão, você sabe o que é? Eu pretendo ser, diga eu não pretendo ser. Amém? Existe a pretensão de dizer, não, eu entreguei a minha vida a Jesus, aquele culto maravilhoso, fui movida na minha alma, entreguei a minha vida para Jesus e tal, e aí segunda-feira vou para o serviço, para a faculdade, para a escola, enfim, trabalhar, mas vou com as minhas capacidades. Então, deixei o Senhor lá no domingo, ou no sábado, né? naquele momento de enlevo da minha alma, né? Entreguei para Ele a minha vida, toma a minha vida, Senhor, está aqui a minha vida. Porém, na segunda-feira, as pessoas, esse tipo de pessoas que eu estou falando, elas têm uma pretensão de que podem por si mesmas cultivar, cuidar, cultivar algo, um relacionamento, sei lá, né? Cuidar de alguma coisa, né? cuidar dos seus negócios, cuidar da sua família, cuidar, tudo que você possa colocar aí no cuidar. Estão me entendendo? É que me faltam exemplos aqui, então vocês vão ter que me ajudar. Né? Não, pode deixar que daquele assunto eu cuido, mais ou menos por aí, entendeu? Cuidar, cultivar, mudar alguma coisa, não, eu vou mudar essa situação, pode deixar comigo, vou mudar, resolver, avançar, o que quer que seja. Queridos, para os que invocam o nome do Senhor Jesus, esta não é a alternativa. Não é a alternativa. Porque o início, aqueles que invocam o nome do Senhor, o início, o crescimento, o amadurecimento no plano físico, emocional e espiritual de qualquer coisa começa com Deus. Por nada essa palavra aqui diz, no princípio, Deus. No princípio, Deus. No princípio, presta atenção, antes daquela conversa, Deus. No princípio, antes daquele negócio, Deus. No princípio, antes daquela decisão, Deus. No princípio, antes de decisão de carreira, Deus. No princípio, Deus. E nós temos em Pedro, amados, um exemplo dramático. Dramático. Pedro é um exemplo vivo de que sem o Espírito Santo nós falhamos miseravelmente. Sem o Espírito Santo, aqui eu falo para quem invoca o nome do Senhor. Sem o Espírito Santo,
Invocamos o nome do Senhor, tudo bem, mas não tomamos algumas providências que vamos ver aqui. Não tem como sermos testemunhas de Jesus. Queridos, quando você decide, por exemplo, que vai falar com alguém, vai falar com alguém, presta atenção aqui, por favor. Quando você decide que vai falar com alguém, e você invoca o nome do Senhor, se você não orar antes, buscando o Espírito Santo de Deus, você vai falhar. Agora, se você ora antes e fala, e o Senhor te leva na direção dele, você se torna uma testemunha dele, entendeu? O poder, a força, a capacidade que vem de buscar e colocar tudo na mão do Espírito Santo de Deus, gera um testemunho. Se não é para os outros, é para você mesmo. Você pode dizer, nossa, eu estava preocupado em falar com aquela pessoa, enfim, né? Alguma coisa do gênero. Mas eu orei e Deus interferiu e foi uma conversa maravilhosa, nós chegamos a uma conclusão, foi tudo bem. É um testemunho. É um testemunho. Pode ser que ninguém fique sabendo desse testemunho, mas você sabe, porque você invocou o Senhor, o Espírito Santo, e ele veio, né? Então, sem o Espírito Santo, você que invoca o nome do Senhor Jesus, e nós todos, sem ele falhamos miseravelmente. E não temos testemunho para dar. Mas com ele as coisas mudam de figura. E agora vamos entrar no assunto. Até agora foi né? Então vamos ver o que aconteceu com o nosso amado irmão Pedro. Tem uma situação que está relatada em Lucas, Evangelho de Lucas 22. Você lembra, né? O Senhor Jesus, nós já vimos na semana passada, o Senhor Jesus estava sendo julgado, torturado, enfim, né? E Pedro estava no pátio. Diga, no pátio. Tem um lugar bem perto e tem o lugar do pátio. Tem um lugar de andar bem perto e tem um lugar do pátio. Vamos para o pátio primeiro. Então, versículo 54. 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. De longe. A palavra não... Nada na palavra é por acaso. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Versículo 57. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Versículo 59. Passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. O que isto quer dizer? Quer dizer que ele tinha um sotaque. Você sabia que o crente tem sotaque? Ele pode não estar, né? Mas ele tem um sotaque. Então, esse terceiro identificou porque disse, ele é galileu. Eu vejo o sotaque dele, mas bate. Quem não diz que você não é gaúcho? E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, isso aqui para mim é algo doloroso. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Esta foi a experiência do pátio. Pedro seguia o Senhor de longe. E ele foi para o pátio. Mas o mesmo Pedro, glória a Deus por isso, ele tem um momento que nós podemos tirar para nós, um princípio da palavra que nós podemos pegar para nós. Então, agora nós vamos ver em Atos. Vamos lá para Atos de novo, glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 2. Primeiro,
Pedro e os apóstolos, preste muita atenção para depois não sair por aí falando que eu falo heresia. Escute muito bem. Pedro e os apóstolos não estavam numa casa qualquer. No dia de Pentecostes, os hebreus tinham que estar no templo. Quem me entendeu? E eles estavam no templo, vou provar para você. Eles estavam no templo, eles estavam num dos alpendres, né? Porque o templo ele tinha várias, tipo salas, né? Abertas, onde o povo se reunia, ali eles ensinavam a palavra, ali Jesus ensinou muitas vezes a palavra, né? E os apóstolos também. E eles estavam no dia de Pentecostes cumprindo o mandato do Senhor, porque se eles estivessem na casa deles ou em qualquer outro lugar, eles estariam desobedecendo a palavra de Deus. E o Espírito Santo não teria vindo. Quem diz um amém para mim aqui? Amém. Aqui, Atos 2:1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A palavra casa é bait. Bait. Você encontra essa mesma palavra em Lucas 24:53, em Ezequiel 43:10 e seguintes. E esta palavra é usada exclusivamente para a casa de Yahweh, ou seja, o templo. Por quê? Porque, mas Jesus não acabou com tudo que era do Antigo Testamento. Ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E hoje tem um entendimento que eu quero passar para vocês. Ele veio cumprir a lei e veio nos dar graça, força, poder do Espírito Santo para nós também cumpri-la. Amém? Então, no dia de Pentecostes, eles não estavam fazendo um churrasquinho lá, não sei aonde. Eles estavam na casa de Yahweh, na casa de Deus, no templo, num alpendre. Não era lá dentro onde os sacerdotes, o sumo sacerdote entrava. Era num dos alpendres, mas era na casa, palavra que é usada em toda a Sagrada Escritura, em 3 lugares. Nesse aqui, em Lucas e em Ezequiel 43. Eles estavam na casa, fazendo o quê? Você sabe me dizer? Glória, glória, aleluia. Louvando e adorando a Deus. Eles estavam louvando e adorando a Deus no dia de Pentecostes. Aí foram todos cheios do Espírito Santo. E agora nós vamos ver o Pedro, que negou ali atrás, o que ele fez aqui. Eu até fiquei pensando que não me daria para essa palavra. No pátio e o discurso. Você pode ficar sentado, mas vamos ler o discurso de um homem que há poucos dias atrás, 40 dias atrás, tinha negado Jesus. E nós vamos todos entender a diferença, porque ela fica tão clara, tão evidente, que não tem como negar, né? Atos, capítulo 2. Eu acho que eu dei para vocês aí um endereço errado. Mas, enfim, vamos lá. 14, né? Atos, isto, 2. Você lembra, né? Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar das glórias de Deus, aqui diz, né, no versículo 8, eles estavam falando da glória de Deus, majestade, santidade e tal, orando em línguas, e cada um entendia na sua língua nacional, né? Enfim, onde eles moravam. E aí, outros diziam assim, eles estão bêbados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não somos pessoas comuns e não agimos de forma comum. Porque já falei aqui neste lugar que o nosso louvor, a nossa adoração tem que ter sal. O que é sal? É aquilo que dá sabor. É o que dá sabor, é o que faz Deus dizer, este louvor, esta adoração, esta celebração me agrada. Ela veio temperada com entusiasmo. Ela veio Você já ouviu? Você já ouviu? Eu também já ouvi. Aquela expressão que diz assim, mas que pessoa sem sal. Não ouviram isso? Quem ouviu aí? Todos lá atrás também ouviram? Já ouviram dizer? Ai, que pessoas...
Sem graça. O que é graça? Graça é a presença do Espírito Santo de Deus nos levando a cultuá-lo de uma maneira entusiasmada. Aliás, a palavra entusiasmo diz cheio de Deus. Theo, Deus. Entusiasmo significa aquele que está entusiasmado no louvor. Aquele que coloca sal no louvor. Aquele que é ele, não sou eu, meu corpo cala a boca, minha mente cala a boca, minha alma cala a boca, emoção, sentimento, calem a boca, porque eu estou adorando o Senhor do universo. Então eu estou entusiasmado. Então aí a pessoa se torna uma pessoa que tem graça, porque tem a capacitação que vem dele para louvá-lo como ele merece, né? Pelo menos tentar chegar perto. Aí Pedro começa, ele diz, não, eles não estão cheios de mosto. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Aleluia, glória a Deus, vou até chegar mais perto aqui. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, era 9 da manhã. Eles não estão bêbados. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Espera aí, você quer isso? Quem quer? Levanta a mão e diz, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me habilita a receber o que está escrito aqui. Muito bem, agora vamos adiante. Versículo 18. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção de agora em diante. Versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e paciência de Deus, tomando vós, o crucificaste. 40 dias depois. Você entendeu? Captou? Vocês o crucificaram e mataram pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele está falando de Jesus. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Segredo para quem quer ser alegre. A face do Senhor enche de alegria. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel,
que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Você consegue perceber a diferença entre o pátio e o discurso? Conseguiram perceber? O que aconteceu no meio? Diga Espírito Santo. Espírito Santo. Amados, o livro de Atos é um registro de como se deve viver pela fé. Porque há pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem muito, muito, muito a Bíblia. Eu tive contato com pessoas, no tempo em que eu trabalhava, pessoas que conhecem a Bíblia mais do que muitas celebridades por aí que conhecem a Bíblia. Mas não tem nenhum efeito na vida deles. Sabe por quê? Porque não é unido com fé. Eles conhecem, mas não produzem nenhum resultado, porque eles leem, mas não juntam fé naquilo que estão lendo. Então, o resultado é que aquilo que eles leem é somente uma letra que não gera nenhuma mudança, nenhuma transformação, nenhum sucesso, nenhuma vitória, nada, nenhum avanço, nenhum crescimento, nenhum amadurecimento, nenhuma mudança de mente, nada, não produz nada, nada. Por quê? Porque a fé não acompanha. Então, nesses dois momentos de Pedro, nós podemos ver uma demonstração viva de que com o Espírito Santo nós somos mais do que vencedores e somos ousados e alcançamos um testemunho do próprio Senhor de que aquilo que fazemos está agradando a Ele. Porque nesse discurso de Pedro aqui, só nesse discurso, com esse tempo aqui que eu li para vocês, 3.000 almas se converteram. 3.000 começaram a chorar e dizer: o que nós vamos fazer, irmão? Está aqui a sequência, posso até ler para você. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E ele disse: arrependam-se, sejam batizados, e vocês também vão receber isto que nós temos, isto que está nos tornando estas pessoas entusiastas pela verdade da palavra. Queridos, sem entusiasmo você não verá nada. Desculpa, não é maldição, é só uma constatação. Enquanto nós não mergulhamos no Espírito, enquanto nós não soltamos os... tem até a canção antiga, né? Hoje eu estou... Solta o remo, e navega com fé em Jesus. Eu cheguei aqui hoje cantando uma outra. Eu gostaria que todos vocês chegassem cantando canções, sabia? Por quê? Porque nós podemos ter um momento especialíssimo aqui. Preste atenção, se colocarmos sal no louvor. Eu disse: pastor Marcelo, me deixa falar antes, para que a gente possa fazer um louvor depois daqueles que nós vamos atrair a presença do Senhor. Né? Sal, gosto no louvor. Né? Então, o livro de Atos é um registro de como nós podemos viver no aprisco da fé. Porque aqui, o Senhor Jesus disse aqui, a palavra aqui, em Atos 1:8, algumas traduções dizem: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra virtude, vocês sabem, no original é poder, é dunamis. Virtude, é um homem virtuoso. Não, isso aqui não diz o que nós precisamos saber. Recebereis poder, dunamis, habilidade, poder, força sobrenatural para coisas que eu não poderia fazer. Só Ele em mim pode fazer. Quem me entendeu? Então, quando o Espírito Santo vier, quando nós atraímos a presença do Senhor, dizemos a Ele de como é importante que Ele esteja conosco, que o Senhor vem, então nós recebemos essa força, essa habilidade para aquilo que nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer. Você está entendendo? Amém? Amém? Um outro exemplo que eu quero dar a vocês aqui, eu vou ver duas situações aqui, no contexto eu vou mostrar outro exemplo. Agora vamos imaginar duas situações. Uma pessoa que ama Jesus, mas não conhece a palavra e é meio sem sal com o Espírito Santo. Eu conheço a palavra, sim, Jesus disse que aquele que invoca o nome do Senhor é salvo, eu invoquei o nome do Senhor, eu sou salvo, glória a Deus, aleluia, eu assino o caderno de presença, né?
Está tudo bem comigo, as coisas estão bem, está em paz, está tudo andando, glória a Deus, né? É como eu falei, é aquela constatação de alguém que entregou a vida para Jesus, mas que na segunda-feira diz: Jesus, pode deixar que eu cuido dos meus assuntos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá? Né? Então, ou se dá um problema no meio da semana, então eu chamo o Senhor, que o Senhor vai me ajudar a resolver. Se não, pode deixar que eu me viro. Eu não quero te incomodar, Jesus. Então, não conhece a palavra e é meio sem sal. Eu vou usar a expressão sal mesmo, que é o sabor, né? Com o Espírito Santo. Resultado é que uma pessoa assim é guiada pelo seu próprio coração. As suas emoções falam, os seus sentimentos falam, seu passado fala, as suas experiências falam, sua história fala, as gringas de mão que vivem falando com as mãos falam. Todo mundo fala, menos o Espírito Santo, que é aquele que garantiria sucesso na empreitada, né? Então, é guiado pelo seu próprio coração. Resultado é que não tem habilidade sobrenatural. Lembra que dunamis, poder do Espírito Santo, é poder sobrenatural. Sem habilidade sobrenatural para enfrentar muitas coisas. Sem força e sem poder, ou sem força e poder, sem poder, ou sem força e ou sem poder, para mostrar Cristo na sua vida. Então, sem sal. Entendeu? Sem sal. Você é cristão? Sim, sou cristão. Em alguma empresa, as pessoas passam 10 anos e ninguém sabe que o sujeito é cristão. Sem sal. Porque o cristão que tem sal, hoje vai ser, glória a Deus. Mas isso é fanático? Pois é, mas nós somos fanáticos. Quem disse? Isso aí parece, é coisa de louco? Sim, o Senhor disse, acho que nós vamos ver, não sei se eu separei o texto, mas o Senhor disse: vocês querem ser sábios segundo o mundo? Para Deus vocês serão loucos. Agora, se vocês forem loucos para Deus, sábios para Deus, o mundo vai dizer que vocês são loucos. E aí? Entenderam como é que é o negócio? Então, quando existe este impulso que vem do Espírito Santo e que vem com poder para coisas que nós normalmente não conseguiríamos fazer, ele é glorificado. E há situações em que as pessoas nem ficam sabendo. As pessoas nem ficam sabendo. Mas você viu que ele agiu. E você diz, alguém diz... Você ainda é um agente secreto. Não, vocês não são agentes secretos. O cara é um agente secreto. A mulher é um agente secreto. E aí, né? O olho brilha. O que aconteceu contigo? Não, nada. Nada, tá, deixa assim. Né? Aí outra vez, mais uma coisa, né, meu irmão? Vai provando da bondade de Deus e outra coisa. Chega a hora. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Fui só eu? Tem mais alguém aqui que quando chegou, alguém te tocou? Dê um aplauso a ele, então. Porque ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia! Então, quando a pessoa, essa pessoa hipotética, ela não conhece a palavra, é meio sem sal com o Espírito Santo, esse tipo de pessoa acaba em cativeiro. Cativeiro. Aqui eu vou abrir um parênteses, não estava na minha previsão aqui, mas eu vou falar para vocês, vocês sabem que tem um mosquitinho modificado, né? É só o que eu vou falar. Se você não sabe, se vira depois aí. Na Índia, numa cidade, tem 40 milhões de infectados. Numa cidade. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo não entrarão, abre teus ouvidos agora, na conversa da farmaqueia. Ponto final, encerrei o assunto. Então,
Mas se eu não conheço a palavra, eu sou meio sem sal com o Espírito Santo, eu posso cair nessas armadilhas de todas as outras. Você está entendendo? Então, acaba em cativeiro ou acaba destruído. Agora, quando alguém ama o Senhor, conhece a palavra, permite que ela renove, mude as suas ideias, começa a pensar diferente, porque a palavra mudou as suas ideias, né? Busca constantemente renovar a sua comunhão com o Espírito Santo por meio da devoção diária ao Senhor. Esta pessoa é guiada, habilitado, tem força e poder para andar conforme o Espírito dirige, de maneira milagrosa. Eu olhei para o irmão agora, né? Lembrei das 2 ocasiões na serra, né, meu irmão? Só Jesus na causa, né? Posso contar? Não. Ele estava tão... Ele trabalha, é motorista, tem um caminhão. Ele estava tão cansado, né? Que dormiu no volante. Quanto tempo dormindo no volante na serra? 11 quilômetros dirigindo na serra, dormindo. Quem dirigiu? É disso que eu falo. Haverá impossíveis para Deus, ele pega o volante e manda ver, meu irmão. Meu filho está dormindo, está cansado, Claro que você não vai fazer isso, mas é um testemunho, né? Você não vai dizer, Espírito Santo, vem aqui e dirige que eu quero dormir. Não é assim. Mas aconteceu para testemunho. Aconteceu para testemunho. Foi 2 vezes, né? 2 vezes. Ah, Senhor. Deus. Agora chega, né? É bom. Tá. Então, assim, conhece e ama a palavra, permite que ela mude as suas ideias, muda de ideia, pensa diferente, começa a buscar constantemente, então, essa comunhão. O resultado é que tem força, poder do Espírito Santo para produzir um testemunho tipo esse. Entendeu? Quem faria isso? Quem fez isso? Certo? Para aqueles que fazem isso, vamos lá para Salmo de número 1. Eu quero terminar bem ligeiro, porque nós vamos louvar esse rei com todo o sal que nós temos no nosso saleiro. Amém? Salmo... Cadê meu salmo aqui? Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Preste atenção agora. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Prosperará emocionalmente, prosperará fisicamente, prosperará economicamente, prosperará em tudo que fizer. Por quê? Porque o Senhor o guia, o Senhor dá a direção. E quero dar agora a você um exemplo de um povo que você jamais imaginaria que praticaram isto. Eles praticaram este princípio. E eles nem eram povo de Deus. Vamos lá para Êxodo, capítulo 9. Oh, Senhor, o Senhor não deixa a gente sem instrução. Eles viram várias pragas já tinham começado a acontecer. E eles estavam atentos, né? Eles estavam atentos àquilo que estava acontecendo, né? E Faraó cada vez coração mais endurecido, cada vez mais endurecido. E aí, no Êxodo 9, no versículo 19, diz assim, Moisés falando. Então, veja bem, Moisés é a palavra de Deus, amém? O povo de Israel, ouvindo a palavra, fazia o que Moisés dizia para fazer. Mas tinha um outro povo que estava prestando atenção e que começou a fazer o que via Moisés dizendo para fazer.
Por incrível que pareça, os egípcios que escutaram o que Moisés falou foram protegidos. Olha ali comigo. Ó. Êxodo 9, versículo 19. Moisés falando, agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal, presta atenção, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as suas casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Tá? Versículo 25. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Onde mais não havia saraiva? Na casa dos egípcios que tinham guardado o gado e tinham chamado os seus servos para dentro de casa, porque a praga ia cair no campo. Então, presta atenção como é importante nós vermos os detalhes da palavra de Deus. O granizo, o Senhor disse, o granizo ia cair no campo, ia matar homens e animais que estivessem no campo. Os servos de Faraó ouviram e disseram, não, aqueles que temiam, e veja, eles não eram povo de Deus, mas eles temiam a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tinha mandado dizer para Moisés. Será que nós, como cristãos, tememos a palavra do Senhor o suficiente para dizer para Ele, eu quero te oferecer um louvor que tenha sal todos os dias da minha vida? Eu quero te buscar de todo o meu coração? É isso que eu quero? Então, aqui nós vemos o exemplo tanto daqueles que numa terra de cativeiro, mesmo não sendo do povo dos hebreus, eles foram preservados. E também nós vemos o exemplo no Salmo de número 1, né, que fala que aquele que ama a palavra de Deus e que obedece, que permite que ela faça a transformação que ela tem que fazer, o Salmo de número 1 é o seu destino. O Salmo de número 1 é o seu destino. Amém? Então, olha só. Nós não podemos pensar de nós além do que somos, mas não devemos também pensar menos do que somos. Estou caminhando agora para o finalmente. Muitas vezes as pessoas se diminuem e outras pessoas se engrandecem. O importante é que o Espírito Santo, pela palavra, vá nos convencendo, vá nos mostrando como que nós devemos andar. É isso que importa. Porque ele diz aqui, ó, em Romanos 12, no versículo 3, ele diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E o mesmo apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3, no versículo 18, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, é o texto que eu falei antes, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Então, você quer ser sábio? Aquele que quer ser sábio aos olhos de Deus, ele será sábio, ele será louco aos olhos do mundo. Se nós começarmos aqui, um louvor e uma adoração, cantando, louvando, orando em línguas, celebrando, fazendo bastante barulho, porque nós acreditamos, junte a palavra com a fé, que Ele está aqui, ali fora quem passar vai dizer que estamos bêbados. E daí? Você se importa com isso? Quem não se importa com isso? Então fique de pé, vamos orar. Porque Ele é o que opera em nós, tanto querer como realizar. Se o amamos e queremos andar com Ele. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Ele olha o nosso coração e Ele vê que se nós queremos andar com Ele e aprender mais, que temos mais, queremos mais dEle para andar com Ele. Então, eu vou fazer uma oração e você pode
Se você quiser, você repete. E depois nós vamos ministrar cânticos de louvor, de adoração. Você pode sair do seu lugar, faça tudo com ordem e decência, mas louve ao Senhor. Ponha sal, lembra do sal. Pega todo o teu saleiro, isso aqui não é um saleiro, mas pega todo o teu saleiro. Eu vou derramar tudo no meu louvor agora, na minha adoração. Ah, mas não conheço as músicas. Fala com ele, fala. Eu te agradeço, eu estou aqui. Tanta gente não podia estar, não. Tanta gente nos hospitais, passando mal, sofrendo. Tanta gente esmagada por um sentimento de medo. Se você tem medo, nós vamos orar por você para que esse demônio saia. Os filhos de Deus não têm medo. Não nos foi dado espírito de medo, mas espírito de adoção de filhos de Deus. Sou filho de Deus, sou filha de Deus, você diz. E pai é aquele que cuida dos seus filhos, amém? Mas ele quer sal. Ele quer sal. Diga, Deus quer sal. Ele quer sal. Ele não posso ser uma pessoa que chega diante dele sem graça nenhuma. Meu Deus, será que eu tenho entendimento da dimensão de diante de quem eu estou, a quem eu estou dirigindo a palavra? Será que eu tenho? Será que algum dia eu parei para pensar quem é aquele que disse estou no vosso meio? Será que eu parei para pensar? Será que eu posso me dar ao luxo de ficar na minha numa boa, quando aquele que morreu por mim ressuscitou o terceiro dia em carne e subiu ao céu, disse, estarei no vosso meio toda vez que vocês se reunirem em torno do meu nome? Será que eu posso dar uma de gostosa, desculpa a gíria? Será? Será mesmo? Pensa. Acho que não, né? Acho que não. Eu não vou ficar olhando para vocês. É isso aí, é Ele que olha. Ele olha para mim, Ele olha para vocês. Então, Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui. E nós queremos, Senhor, oferecer a Ti hoje, Senhor, uma oferta de louvor e de adoração que suba, Senhor, como um perfume suave, que o Senhor receba, que o Senhor se agrade, Senhor, que atraia o Senhor com mais força para o nosso meio, que manifesta a Tua presença, Senhor, de uma forma como nós ainda não experimentamos, porque nós somos insaciáveis, nós queremos mais de Ti. Você é insaciável? Diga, Senhor, eu de hoje em diante eu vou ser insaciável. Diga isso para Ele. Nós queremos andar contigo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Espírito Santo de Deus, libera, Senhor, um manto de louvor, um manto de adoração neste lugar, Senhor, uma unção nova, um óleo fresco, Senhor, que cada um de nós possa ser livre para celebrar o Senhor, para celebrar o Senhor, para celebrar o Senhor. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas, começa a ministrar, começa a falar a Ele, como Deus é bom, o que Ele fez por você. Você tem como agradecer, não fica esperando que os ministros de louvor digam para você, levante as mãos, fale agora, cante agora. Não, eles vão, é eles e Deus, e você e Deus, aleluia. Oh, santo Tu és, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesta noite para Te adorar, para celebrar a Tua pessoa, Senhor. Nós estamos aqui para Te celebrar, santo, santo, santo. Tu és Deus, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Santo, 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 santo. Quem ora em línguas, vou pedir que você comece a orar em línguas agora. Convença o Senhor de que você quer andar com Ele, você quer amá-lo. Convença-o. Ah, sim, Senhor. Santo, santo, santo Tu és, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Santo, santo, santo. Santo Tu és, Senhor. Levanta as mãos. Quem levanta as mãos está rendido. Estou rendido diante de Ti para Te adorar, Senhor, para Te adorar. Estou aqui para Te adorar, para Te celebrar. Tu és o grande Deus, o Senhor do universo, o Rei da glória. Oh, Senhor, o príncipe dos exércitos de Yahweh. Aleluia.